Aos 16 anos de idade, Gilberto Bardella jogava bola em um campinho de terra quando foi abordado por 2 homens. E corre, lá nisso, um lá me chamou, vem cá. Você sabe que você não pode ficar brincando com seus colegas porque você vai contaminar ele? Eu falei, como? Isso aconteceu no interior de São Paulo, em um lugarejo que se chamava Sarandi. Você é doente? Eu falei, não, eu estou correndo que nem um louco, isso transpira, como não posso ser doente? Como eu transpirava e a poeira ia no corpo, eu ficava com as manchas que não pegava suor. Não pegava sujeira aquela mancha, né? Foi no dia 5 de maio de 1945. Aí falou, isso aí é uma doença que você tem, eu vou levar você para tratar. Eu falei, não, eu quero minha mãe, eu quero que você bem minha mãe, eu estava sem pai, tinha só a mãe, não, eu quero minha mãe. Ele falou, não, eu vou levar. Já me pegaram e puseram numa viatura. Sem fazer exame, sem nada, né? Eu gritava que era minha mãe, com a minha mãe, e me levaram para o hospital. O seu Gilberto ficou 16 anos sem ver a mãe. Hoje, aos 95 anos, seu corpo e a história da sua vida são testemunhos de um longo capítulo sobre a hanseníase, da internação compulsória, as abordagens mais recentes para identificação e tratamento e de todas as dificuldades que uma bactéria milenar ainda impõe à ciência e à medicina. Aí a história é meio comprida. Essa é a temporada A Flor da Pele, do podcast do programa de pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Meu nome é Blanche Amâncio, sou jornalista e em 5 episódios vou te conduzir a uma viagem pelo tempo e aos laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem um dos mais importantes centros de pesquisa sobre hanseníase do mundo. De 1924 a 1962, o Brasil adotou a política de internação compulsória para pacientes de hanseníase. Os agentes de saúde identificavam doentes na base do olhômetro. Quase 80 anos depois, os profissionais de saúde experimentam a inteligência artificial. E antes de começar, é importante dizer que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória. O paciente diagnosticado é notificado no sistema SUS. O tratamento é gratuito e quando ele começa, a transmissão é interrompida. Por isso, ninguém mais precisa ser isolado da família e da sociedade. Capítulo 1. Do pó ao algoritmo. Esse lugar onde o seu Gilberto jogava bola aos 14 anos de idade, descalço e sem camisa, hoje se chama Jurucê. É um distrito de Jardinópolis, cidade que fica a pouco mais de 30 quilômetros distante de Ribeirão Preto, São Paulo. Naquele 5 de maio de 1945, os 3 agentes do Departamento de Profilaxia da Lepra esperavam o tempo passar, encostados na viatura, assistindo ao bate-bola do seu Gilberto com amigos. O campo era de terra. A correria dos meninos fazia a poeira levantar. Todos estavam suados e sujos, de calção, sem camisa, descalços. O que chamou a atenção dos agentes do Departamento de Profilaxia da Lepra não foi o talento daquele grupo de futebol de várzea, foi o fato de toda aquela poeira não aderir a determinados lugares no corpo suado do seu Gilberto. E só no dele. Sujo, tudo que eu estava brincando com terra, jogando bola, estava por a sujeira, né? Como eu transpirava e a poeira ia no corpo, eu ficava com as manchas que não pegava suor, não pegava sujeira aquela mancha, né? Naquele tempo, era assim que os agentes identificavam doentes de hanseníase. Na rua, nas construções, nas serrarias. E até hoje, a ausência do suor é um dos critérios dos médicos para avaliar a possibilidade de um diagnóstico de hanseníase. Isso era muito comum no passado, você fazer diagnóstico nas oficinas, principalmente nas serrarias, porque o pó de madeira fica tudo amarronzado, certo? Quando você sua, esse marrom, essa madeira chupa o suor, vai ficar escura. E aonde tem a lesão da hanseníase vai ficar aquele marrom clarinho. Então isso chama muita atenção. Então se fazia muito.
na obra com o pó de cimento, porque o pó de cimento molhado, você sabe onde está. Na onde tem lesão de hanseníase, ali vai ficar seco, você vai te chamar a atenção. Esse é o Dr. Marco Andrei. Marco Andrei Cipriani Frade, sou médico formado pela Federal de Juiz de Fora, dermatologista também formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e vim para Ribeirão Preto para fazer meu doutorado. Na USP de Ribeirão Preto, o Dr. Marco é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica e do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária, com ênfase em hanseníase, do Hospital das Clínicas. Ele é também presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, a SBH. Nós ainda fazemos muito isso usando pó de alizarina ou o iodo com a maizena. Eu posso colocar e peço ao paciente para fazer um exercício. Se tiver suor, ele transforma essa maizena da cor branca para a cor roxa, por causa do iodo que eu pus associado. Então, é uma maneira de se fazer o diagnóstico, de achar as lesões de hanseníase. Foi exatamente assim que o seu Gilberto foi diagnosticado. Não havia suor nas manchas, a doença já estava avançada. Corta para o século XXI. Esse teste usando pó é eficaz e é usado até hoje no Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária, com ênfase em hanseníase do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mas já não é o único. Uma pesquisa longa e complexa está resultando em um novo método para identificar pacientes com suspeita de hanseníase. Trata-se de uma ferramenta que usa a inteligência artificial e tem sido eficiente para identificar padrões que dão alerta para a possibilidade da doença naquele paciente. Nós começamos a trabalhar em instrumento para facilitar o diagnóstico da hanseníase, que se ele fosse aplicado na comunidade e na atenção primária à saúde, como o questionário de suspeição de hanseníase. Esse questionário, que é o trabalho da Cláudia Linco e do Fred Bernardes, que são trabalhos que mostraram a eficiência desse questionário, que tem 14 perguntas, envolvendo vários sintomas neurológicos e sinais cutâneos dos indivíduos com probabilidade de hanseníase. As perguntas são sobre dormência nas mãos e nos pés, formigamentos, manchas na pele, ocorrência de cãibras, caroços, inchaços, fraquezas, e também sobre o histórico familiar. Então, o que a gente mostrou é que quando se marca uma dessas questões, o indivíduo tem 15 vezes mais chance de ficar doente do que quem não marca. Hoje, os profissionais de saúde formam verdadeiras forças-tarefa, com equipes que vão a campo e aplicam o questionário de suspeição da hanseníase, conhecido como QSH. A consulta de hanseníase demora assim 1 hora e meia. Se ela for uma consulta completa, assim, bem feita, demora 1 hora e meia mais ou menos, né? Esse é o Matheus Mendonça Ramos Simões, graduado em Física Médica. Que é uma física aplicada à medicina, esse seria o nome, a medicina e biologia. O Matheus é um jovem dos seus 30 anos. Ele sabe que uma consulta para investigar a suspeita de hanseníase demora, porque a história dele e a do seu Gilberto coincidem a partir deste ponto. Quando o Matheus tinha 17 anos, foi a uma consulta médica, acompanhado pela mãe. Ele estava na clínica civil, que é um setor de atendimento particular e por planos de saúde mantido pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a FAEPA. E aí, no final daquela consulta, e por desencargo de consciência... Eu falei, mas eu tô com uma dormência esquisita aqui no meu braço, assim, parece que não acorda, né? O Matheus foi encaminhado ao Dr. Marco Andrei, passou pela longa consulta e foi apresentado a hanseníase. Esse foi o seu primeiro diagnóstico. Tratou a doença por 6 meses, teve alta e uns 10 anos depois, já com conhecimento sobre os sintomas, voltou ao consultório do Dr. Marco. O bacilo tinha voltado e ele foi submetido a mais um ciclo de tratamento,
desta vez de 12 meses. E aí que existe um ditado popular que define bem esse momento: juntou a fome com a vontade de comer. E aí ele ficou sabendo da minha formação, eu tava fazendo a física ainda, né? A essa altura, o Matheus já era graduado em engenharia e estava quase terminando a física médica na USP. E aí ele mandou, Matheus, você tá fazendo física, não sei o quê, você não quer? Eu tô aqui com uns questionários de hanseníase. Era o questionário de suspeição de hanseníase, o QSH, aplicado pelos profissionais de saúde de forma física, no papel ou pela internet. Eu peguei, ele falou, eu tenho aqui, acho que na época eu estava com 5.000 questionários que eles aplicaram na cidade de Jardinópolis. Na cidade de Jardinópolis, no presídio feminino de Ribeirão Preto e no presídio na penitenciária de... San Azul. Não, foi no CPP, que é Jardinópolis também. E também desses 5.000, uns 1.700 mais ou menos, 1.600, eles tinham feito a avaliação completa nesses pacientes, né? E aí eles começaram a observar alguns padrões. Só que chegou num ponto que eles falaram, a gente conseguiu observar alguns padrões. Só que a partir desse ponto a gente não sabe muito o que fazer, né? Parte significativa das pessoas que respondiam positivamente a determinadas questões era diagnosticada com hanseníase. A resposta que um novo projeto precisava dar era como acelerar a compilação dos dados e a identificação dos casos suspeitos. E aí a gente acabou decidindo escolher pelo lado da inteligência artificial, mais especificamente pelo machine learning, que é o aprendizado de máquina, porque é um excelente método computacional para estudar padrões. O Matheus criou um programa de computador que aprendeu a identificar possíveis doentes de hanseníase a partir de padrões das respostas pelo QSH. Porque eles tinham lá 1.700 formulários e tinha 140 que foram diagnosticados positivo para hanseníase. Então eles observaram que existia um padrão entre o preenchimento do formulário junto com os que deram positivo para hanseníase, depois de todo o padrão ouro, que o padrão ouro é a análise clínica para diagnosticar hanseníase, né? E todos eles tinham passado pela equipe médica. Isso só é possível porque outros trabalhos de doutorado na pós-graduação em clínica médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, já tinham identificado a combinação das questões marcadas como padrões para o diagnóstico da doença. E aí a gente viu que realmente era viável aplicar alguns métodos de machine learning para estudar esses padrões. O QSH tem 14 perguntas. Que envolve alguns sintomas da hanseníase, por exemplo, dor nos nervos, formigamento nas mãos ou nos pés, fraqueza nas mãos ou nos pés, cãibras, caroços no corpo, perda de pelos, perda de sobrancelha, perda de cílio. As respostas possíveis são sempre sim ou não. E aí o que eu faço? Eu separo uma parte desses questionários, que tem a resposta, e treino no restante. E ele vai ficar comparando, esse preenchimento esse preenchimento aqui deu negativo, esse outro preenchimento deu positivo. Ele vai testando, ele vai treinando, que a gente fala, né? E aí ele testa nessa outra base que eu deixei de lado. E aí ele pega esses dados, ele dá a saída dele, e ele compara com o padrão ouro. E aí a gente cruza lá os resultados e tira algumas métricas para dizer se ele foi bom ou ruim. Quando determinada pessoa responde de forma positiva a uma ou mais questões, esse programa dá um alerta se você é ou não um candidato forte a ser examinado e com possibilidade de ser paciente de hanseníase. Porque nós descobrimos que as questões neurológicas são muito mais importantes do que a mancha na pele. A mancha apareceu em 4º, 5º lugar, mas os sintomas como dores nos nervos, formigamentos e dormência nas mãos e pés são muito mais frequentes nos pacientes de hanseníase do que a lesão de pele. O potencial do QSH é o de otimizar o trabalho do profissional de saúde, tornando as avaliações mais rápidas e eficientes. Eles tinham um problema de que eles usavam questionário, só que muita gente negativa estava indo ser avaliada. E aí, se lembrar o que eu acabei de dizer, uma consulta bem feita demora 1h30. Então, se eu conseguisse evitar que alguns negativos, 10, 15, fossem avaliados, e por ser uma etapa introdutória, né, antes de passar, depois eles passam para tirar o
o sangue, fazer a raspagem, e tem todo um equipamento caro, né? E fora as horas médicas. Então, se eu evitasse que 10 a 15 pessoas fossem para essa etapa, já ia poupar uma boa quantidade de dinheiro, que é o dinheiro público, né? E também das horas médicas. O sistema no qual o Matheus trabalha faz o mesmo serviço dos agentes de saúde que suspeitaram da hanseníase no seu Gilberto em 1945. E o Matheus se dedica para que a inteligência artificial seja capaz de dar respostas mais rápidas e assertivas sobre a suspeição para a hanseníase. Em seu projeto de doutorado, ele ensina um sistema computacional a identificar combinações das respostas ao QSH que levantam a suspeita da doença. Se a inteligência artificial der o sinal de alerta, aquele paciente precisa passar por consulta médica para confirmar ou descartar o diagnóstico. O bacilo que provoca a hanseníase afeta os nervos, isso é, a hanseníase é uma doença neural. A agressão do bacilo ao longo de vários anos provoca inflamação nos nervos. Em algum momento, podem surgir manchas na pele de formato irregular, de cor avermelhada ou esbranquiçada. As alterações provocadas pelo bacilo afetam a sensibilidade ao frio, ao calor, ao tato, né? E à dor. A hanseníase também, ela atinge o sistema nervoso autonômico, que também é periférico. Então, o que é isso? São fibras neurais, né, de nervos que são responsáveis pelo nosso suor e também são responsáveis pelo abrir e fechar os vasos. Então, por exemplo, quando você tem um arranhão, você não fica toda vermelhinha? E isso é porque você libera a histamina com o arranhão, a sua pele libera, essa histamina manda uma mensagem para o nervo, como se falasse para o nervo, abra para receber o fluxo de sangue. Então fica vermelho porque mandou a histamina, fez o vaso abrir, vasodilatou, e aí ficou avermelhado. Na lesão de hanseníase, por exemplo, eu posso fazer um risco assim, né, como se fosse eu faço com cotonete ou com a tampa de caneta, bique e tal, para ficar tudo vermelho. Se eu ficar coçando aqui, ó, vai tudo, porque eu estou liberando histamina e ó, tá ficando vermelho. O que acontece? Onde a lesão de hanseníase, esse vermelho não vai aparecer. Ele vai ficar vermelho tudo em volta da lesão. Ou seja, eu liberei histamina, tem histamina. Por que não fica vermelho na lesão de hanseníase? Porque, embora você tenha histamina, o nervo, que teria a obrigação de reconhecer a histamina e mandar a mensagem para o vaso abrir, ele está debilitado, ele está disfuncional, ele não funciona. Então, assim, a histamina chega, não acha endereço. Se não acha endereço ali, o vaso não vai abrir, não vai ficar vermelho. Do lado de fora, a histamina chegou, achou o nervinho funcionante, achou o endereço, manda abrir e fica vermelho. Então, isso é uma outra maneira. Então, mas é uma função autonômica, né? Então, isso se perde. O suor não se forma nas manchas, mesmo depois de a pessoa correr muito em uma partida de futebol. Por outro lado, é essa questão do seu Gilberto, que é uma história muito bonita fisiopatologicamente, né? Porque mostra o quanto as pessoas eram muito mais antenadas nessas sutilezas da hanseníase. Do campinho de futebol de Jurucê, o seu Gilberto foi levado para o Asilo Colônia de Cocais, que foi um dos centros de isolamentos criados no Brasil na primeira metade do século passado. Lá ele conheceu um médico que fez história na pesquisa e no enfrentamento à hanseníase no mundo. Foi esse homem que criou o departamento de dermatologia da Clínica Médica do HC, onde, dentre tantos, foi desenvolvido o projeto de inteligência artificial para o QSH. Mas, como diz o seu Gilberto... Aí a história é meio comprida. E eu vou te contar no próximo episódio. Esse episódio faz parte da série A Flor da Pele, do podcast de divulgação científica do programa de pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
Na descrição do episódio tem um link para o questionário e qualquer pessoa pode responder. Avalie, compartilhe e divulgue esse canal para a sua rede de contatos. O canal está nos principais tocadores de podcasts. E lembre-se, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. E o mais importante, tem tratamento. Todos os créditos estão na descrição. Produção, texto e companhia comunicação, roteiro e edição Daniela Antunes. Só o conceito destrói o preconceito.